Então vamos começar. Eu trouxe aqui uma apresentação para vocês. Primeiro eu queria cumprimentar, agradecer o administração regional aí da Ceilândia, agradecer o pessoal que trabalha na gestão de pessoas e nos ajudou a organizar essa palestra. Acreditamos que desse modo, fazendo virtual, é mais seguro para todo mundo e mais pessoas podem participar, pessoas que não poderiam ir até o auditório, né, que estariam se sentindo um pouco inseguras quanto a isso, a gente entende, e a gente entende que o modo virtual atende plenamente. Estamos aqui, vou fazer uma exposição por esses slides que já devem estar aí na tela de vocês, mas estamos aqui no final abertos para perguntas e depois essa conversa pode continuar quando acabar essa palestra. A DF Previcon está aqui, esse é o nosso papel, fazer essa educação financeira para esse momento de transição na Previdência do DF. Então, qualquer informação que vocês precisarem, o nosso trabalho aqui é justamente fornecer isso para vocês, tirar todas as dúvidas e sabendo que, no caso da migração, a decisão é sempre do próprio servidor, é uma questão muito individual e a DF Previcon nunca vai recomendar você deveria ou não deveria migrar, mas a gente entende que essa é uma decisão que precisa ser feita de uma maneira educada, no sentido de que precisa ser feita com todas as informações. E o nosso papel aqui é fornecer essas informações para vocês. Então temos aí uma breve agenda aí do que vamos tratar hoje. E vamos começar então, vou tentar falar de uma maneira um pouco mais rápida e deixando para vocês tirarem as dúvidas, entrando mais em detalhes na hora que vocês tiverem as dúvidas, tá bom? Então vamos entender. DF Previcon, quem é você, né? Por que o sistema está mudando? O que é essa DF Previcon que apareceu? Eu estou no serviço público do Distrito Federal há tanto tempo, conheço lá o IPREV, eu sei que tem o INSS para quem é trabalhador privado. E o que é essa DF Previcon? Por que eu preciso me preocupar com isso agora? Bom, vamos entender. A Previdência no Brasil, ela é organizada de uma maneira tal que ela tem 3 grandes pilares. Todo mundo que trabalha, seja no setor privado ou no setor público, tem uma previdência obrigatória administrada pelo governo. O primeiro pilar ali da esquerda é justamente aquela que todo mundo conhece, é o INSS, que a gente ouve falar, né? É para quem tem carteira assinada, trabalhador da CLT. E o INSS, ele é a previdência oficial administrada pelo governo federal e ele dá a previdência de todo mundo até um certo limite. Né? Todo mundo que trabalha no INSS só pode contribuir até 6.400 esse ano. Esse teto, inclusive, parece que o novo teto vai ser anunciado hoje, dia 11 de janeiro, e só contribui sobre esse valor e só vai receber no máximo 6.400 quando se aposentar. Mas tem muita gente que ganha muito acima disso, né? Trabalha numa fábrica, numa indústria, numa empresa e ganha salários muito acima disso. Então eles precisam complementar, eles gostariam de complementar. Aí a gente tem aquele pilar da direita, que é o regime de previdência complementar. Tudo aquilo que excede os 6.400, se você quiser contribuir a mais, você vai para uma previdência facultativa e privada, administrada por uma outra esfera, não é pelo governo, tá? E no caso do serviço público é a mesma coisa, a gente tem esse pilar aí do meio que é o regime próprio de previdência. No caso aqui do DF, o nosso regime é administrado pelo IPREV. E para ele valem as mesmas regras que valem para o INSS. A partir de 2019, a Previdência no DF mudou. Então, qualquer servidor que entra também está vinculado ao mesmo teto, o mesmo valor. Não é que ele vai se receber pelo INSS, é que a Previdência dele ele só vai contribuir até o limite de 6.400 para o IPREV e quando ele se aposentar, ele vai receber pelo IPREV no máximo 6.400. E aí surgiu, então, a nossa Previdência complementar aqui do DF, a DF Previcon. Foi criada especificamente, justamente porque o regime mudou, nós passamos a ter um teto e então a gente precisa dar ao servidor a prerrogativa de complementar, caso ele tenha uma remuneração acima desse teto. Muitos servidores do DF têm, né? E aí então foi criada a previdência fechada. O regime de previdência complementar, como a gente diz, ele é sempre facultativo. Se o servidor ou o trabalhador privado quiserem se aposentar com 6.400, não tem problema, eles não precisam aderir à DF Previcon ou ao outro regime de previdência vinculado à sua empresa. Mas se eles quiserem, eles têm uma vantagem de se aliar à previdência complementar fechada oferecida pelo seu empregador, no caso aqui o DF. Então a previdência complementar ela pode ser aberta ou fechada. Nós DF Previcon somos fechados. O que significa isso? Ela é exclusivamente para os servidores do Distrito Federal. E isso significa que o DF, porque ele organizou essa instituição, porque ele participa da gestão dela, nomeando pessoas para os conselhos, e a gente vai ver isso depois, porque ele dá um patrocínio. E aqui é que é a grande vantagem da DF Previcon versus a previdência aberta, que normalmente é oferecida
por bancos, como você já deve ter ouvido falar, o PGBL ou VGBL. Qualquer um pode chegar no Bradesco, no Banco do Brasil e abrir um PGBL, só que ele vai juntar dinheiro sozinho. Aqui na DF Previcon, o GDF dá um patrocínio. Tudo que você contribuir para a DF Previcon, até um certo limite de 8,5%, e depois a gente vai estudar um pouquinho isso, o DF vai lá e contribui no mesmo valor. E aqui a gente precisa falar um pouquinho do regime financeiro dessas previdências, porque o INSS e o IPREV, eles têm um regime que é o fundo financeiro. Então, assim, quem está contribuindo hoje, um dia vai se aposentar e receber. Só que quem está contribuindo hoje já está pagando as aposentadorias de quem já está aposentado. O que você precisa ter noção é de que quando você se aposentar, vai ter gente trabalhando, pagando contribuição e vai pagar a sua aposentadoria. Na Previdência Complementar, o regime é capitalizado. Você contribui no seu período laboral e você vai receber aquilo que você juntou nesse período laboral da sua própria conta. Então, são regimes que funcionam de maneira diferente e isso é importante pesar na hora da migração. Porque além de você calcular quanto você vai receber se você migrar, é importante você pensar que um regime capitalizado, ele é mais sustentável do que um regime financeiro. Porque o regime financeiro, aquele de repartição, como é a Previdência Pública, ele tende a correr mais risco, porque ele precisa que sempre tenha muitos servidores trabalhando para financiar a aposentadoria minha lá no futuro. E a gente sabe que o serviço público está encolhendo, as remunerações não estão acompanhando a inflação, na maioria das vezes, no caso do serviço público, então isso dá uma redução da renda e muitas coisas foram automatizadas, a gente vê pela vaga de concursos, né? A gente tem menos reposição das vagas. Isso para um regime de previdência de repartição, isso não é uma boa notícia. Quando você tem dois regimes, olha, até o teto eu fico no regime de repartição e acima do teto eu fico no regime de capitalização, eu vou juntar e vou receber, você tem uma divisão dos riscos. Então você dilui os riscos de financiamento da sua previdência. E isso é um primeiro ponto interessante para a gente entender como esses regimes funcionam. Então, passando adiante, vamos ver como ficaria a situação de uma pessoa que deseja migrar. Olha, eu entrei no serviço público antes de 1º de março de 2019, né? Que foi quando o regime mudou. Então, eu contribuo só para o IPREV. Como é essa sua contribuição? Ela está nessa tabela aí de cima. Você contribui, e essa alíquota aumentou no passado, com 14% sobre a sua remuneração total. Tá? E quando você for se aposentar, o seu benefício vai ser calculado não com base naquilo que você contribuiu, mas com base nos seus salários da ativa. Você vai ter paridade e integralidade se você entrou antes de 2003, ou você vai ter uma média das 80% maiores remunerações. E de novo vai ser pago pelo IPREV. O IPREV vai ser o único administrador do seu regime de previdência. Tá? Se você entrou a partir de 1º de março, ou se você migrar, que seria esse caso, você vai ter duas previdências. A primeira parcela, essa tabela aí de baixo, você continua contribuindo com 14%, só que esse 14% vai incidir só sobre o teto do INSS, a parte da sua remuneração que corresponde ao teto do INSS. Então, se você ganha R$10.000, você vai aplicar a alíquota de 14% sobre R$6.400. Tá? Vai para o IPREV e quando você se aposentar, você recebe até o teto lá pelo IPREV. Mas e os outros R$3.600 que você ganha, você pode contribuir para a DF Previcon. Uma alíquota que você escolhe, ele vai de 4,5% até 8,5% com paridade do GDF. Tudo que você contribuir nesse valor de 3.400, esses 8,5%, o DF vai lá e vai dar 8,5% também na sua conta. E na hora do benefício, você vai ter o benefício complementar, você continua recebendo 6.400 pelo IPREV, vitalício, e você vai ter o benefício complementar pela DF Previcon, que deriva do seu saldo de conta, e depois a gente vai explorar isso um pouquinho mais para você entender melhor como isso é calculado, tá bom? Então essa é a primeira, já seria até uma primeira vantagem de você migrar. A gente sabe que depois que essas alíquotas subiram, a previdência ficou pesada, né? A gente que é servidor público, você contribuía com 11%, você vê que a mordida no seu contra-cheque aumentou muito. Se você está no novo regime, esse 14% não incide sobre a sua remuneração cheia. E a gente vai ver aqui como isso afeta.
a gente usando de novo esse exemplo do servidor que ganha 10 mil reais, a gente vê que no regime antigo, quem não migrou, quem entrou antes de 1º de março, hoje contribui 14% sobre esses 10 mil. Então dá R$ 1.400 de contribuição previdenciária. Se ele tivesse entrado depois de 1º de março, ou se ele optar por migrar, ele vai botar 14% só em cima dos 6.400, que é essa... Deixa eu ver se eu consigo botar um índice para vocês entenderem onde eu estou falando aqui. Desses 6.414% dá R$ 900. O restante, o 3.500, a alíquota é 8,5%. Então, quando ele soma as duas contribuições, ele tem uma contribuição de 1.200 e não de 1.400, tá? Isso dá uma diferença de R$200, quase R$200, na sua renda presente. Todos os meses, o contra-cheque dele vai vir mais gordinho em quase R$200, tá bom? Então, isso é um primeiro ponto interessante. Diminui a sua contribuição previdenciária se você tiver um regime novo. Ele é um regime mais barato para você, tá bom? Essa é uma consideração para você pensar quando você avaliar o momento da migração. Mas outras coisas importantes que a gente precisa pontuar é o seguinte: a migração é diferente da adesão. Você pode migrar e aderir à DF Previcon, ou você pode só migrar, tá? Por exemplo, você não quer mais, você pensa, olha, de repente eu não vou ficar aqui no DF durante muito tempo, então eu quero contribuir menos para a Previdência, eu vou migrar de regime, eu não quero contribuir 14% sobre meu salário cheio, só sobre 6.400. Eu vou migrar, não necessariamente você precisa aderir à DF Previcon. A DF Previcon, ela é facultativa. É óbvio que, uma vez que você migre, se você ganha acima do teto, racionalmente, economicamente falando, você sempre aderir à DF Previcon, porque você tem essa parcela patronal, esse dinheiro, essa contribuição paritária do GDF. Depois a gente vai te mostrar como isso te ajuda no momento da aposentadoria. Mas essa é uma prerrogativa sua, tá? O prazo para migração é 31 de março de 2022. É uma opção irretratável e irrevogável. Uma vez migrado, você não pode voltar para o regime antigo. E você não se desvincula do IPREV. Como a gente falou, você continua tendo uma previdência básica, oficial, com um regime solidário, em que os seus cálculos de pensão não estão vinculados ao seu saldo de conta. São vinculados às regras do regime, tá? Então você fica com 2 regimes, continua. E uma dúvida muito frequente, mas Regina, eu tô aqui no DF há 5 anos, eu contribuí acima do teto. Essa parte que eu contribuí acima desses 6.400, eu vou ter uma devolução? Não. Hoje, isso é o que na União ficou chamado de benefício especial, né? Houve um terceiro benefício em que é essa devolução. No caso do DF, não houve esse benefício especial. Existe um projeto de lei que está em tramitação no Poder Executivo para implementar isso aqui no DF, e aí valeria para todos os servidores, tanto os que já migraram como os que vierem a migrar, mas ainda não foi aprovado pelo Poder Executivo, então a gente não pode dar certeza que isso vai vigorar. Então, por enquanto, a regra é essa. Por isso que a migração ela é mais interessante para aqueles servidores que não têm tanto tempo de contribuição passada, porque eles não contribuíram tanto acima do teto e que possa fazer diferença isso no terceiro benefício que eles receberiam, né? Então eles têm, e a previdência na DF Previcon, ela é capitalizada. Então a gente vai ver aqui as considerações que você tem que fazer. Por exemplo, você está no regime antigo, essa parte da direita. Quando você se aposentar, você vai ter a paridade e a integralidade ou a média das 80% maiores contribuições se você entrou depois de 2003. No lado direito é o caso de você migrar. Você vai ter 2 benefícios. A parte de cima, o teto pelo IPREV. E a parte de baixo, que é a nossa parte aqui da DF Previcon, você tem que estimar quanto vai ser esse saldo e comparar com o que você faria se você não migrasse. E o que é essa reserva acumulada do regime de previdência complementar, esse balão aí de baixo? Ela depende do tempo que você tem para se capitalizar e da rentabilidade que esse dinheiro vai ter, né? A previdência complementar ela é amiga do tempo e da taxa de juros. Quanto mais alta a taxa de juros, maior a sua rentabilidade. A gente está passando por um momento em que a taxa de juros no Brasil subiram bastante, então as capitalizações elas estão acontecendo mais, tá? E o tempo, exatamente quanto tempo falta para você se aposentar. Então você tem que fazer essa conta. Olha, se eu me aposentasse pelo regime antigo, 80% das minhas remunerações daria X. Agora eu tenho 30 anos, eu sou jovem, eu tenho muito tempo para me capitalizar. Deixa eu ver quanto ficaria esse meu balãozinho aqui de baixo.
essa reserva acumulada. E para isso a gente tem um simulador no nosso site que vai ajudar você a fazer essa conta, tá? Você vai dizer quantos anos você falta para você se aposentar, você vai estimar uma rentabilidade para esses recursos. Não é uma conta precisa, mas ele vai te dar uma ideia de uma dimensão, se vale a pena financeiramente você fazer essa migração ou não, tá? E se você tiver alguma dúvida no uso desse simulador, entre em contato aqui com a gente que a gente te ajuda, tá bom? A gente tem uma equipe excelente de atendimento aqui, liderada pelo Augusto, que não deixa nenhuma dúvida de pé. Inclusive ele está aqui participando do webinar para tirar as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Essa parte que eu falei é justamente a consideração financeira, mas você precisa pensar em outras coisas na decisão de avaliação. Lembra quando eu falei lá no começo sobre o regime de capitalização, o regime de repartição, que o regime de repartição era um pouco mais inseguro? A gente sabe que tem estados que já estão atrasando pagamentos de benefícios, como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Por quê? Porque não tem mais contribuições dos servidores ativos que dê conta do peso dos benefícios que estão sendo pagos, né? E a gente tem um regime próprio aqui no Distrito Federal que está em regime de déficit. Todo mês o Tesouro do DF precisa complementar o regime próprio para poder pagar essas contribuições, para pagar os benefícios, porque as contribuições que entram, elas não dão conta dos benefícios que estão sendo pagos. E isso é um risco. E para equilibrar isso, o que acontece? Os entes da federação vão mudando as regras, né? Eles vão espichando o tempo de aposentadoria, você agora tem que... passou para 65 no caso masculino, na União, né? Ou aumenta a contribuição para tentar reequilibrar isso. Na Previdência Complementar, você não tem isso, ela não desequilibra, porque o seu benefício depende do que você acumular, né? Então não existe déficit, tá? Então, outras considerações não financeiras são essas questões de riscos. Você precisa avaliar o que você acha do déficit do regime próprio, se você acha que ele no longo prazo ele é sustentável, ele vai dar conta de pagar o seu benefício daqui a 20, 30 anos, tá? Outra coisa é quem tem paridade e integralidade. Muitas vezes a gente acha que isso é a garantia de um benefício mais gordo, né? Um benefício mais significativo. Você que é servidor sabe que os reajustes não estão acontecendo no mesmo nível da inflação, né? A gente passou vários anos sem reajuste aqui no Distrito Federal. Então, a paridade, na verdade, ela pode ser uma âncora que está te jogando para baixo, porque uma das maneiras de o Estado diminuir a sua receita é não dar aumento acima da inflação. Então é aquela coisa, salários são irredutíveis. Sim, nominalmente, mas para o seu empregador reduzir o seu salário, ele só precisa fazer uma coisa, não te dar reajuste acima da inflação. Na medida em que você perde da inflação, você já está tendo uma diminuição do seu salário. E isso vale para quem tem paridade e integralidade. Na Previdência Capitalizada, ela vai render lá a taxa de juros, você independe do que está acontecendo com os servidores da ativa, tá? E outra coisa a considerar também, se você for avaliar a migração, é o impacto da reforma da Previdência, né? A gente sabe que as alíquotas diminuíram e o tempo de contribuição tende a aumentar. Aqui no DF não foi feita ainda a reforma paramétrica, essa que mexeu nas idades, no caso da União, né? Então os servidores continuam se aposentando com as idades antigas. Mas isso talvez seja uma questão de tempo, né? É difícil imaginar que a gente vai conviver com regras de idade de aposentadoria aqui em Brasília, para quem trabalha na União um caso e o DF outro. Muitos estados já se anteciparam e espicharam a idade da Previdência. E na medida em que você se aposenta mais tarde, você tem mais tempo para se capitalizar. Então isso também é um fator para você considerar no cálculo da sua aposentadoria na hora que você for simular. Você acha realmente que você vai se aposentar com 55 anos, no caso de uma mulher, ou você acha que você vai ter que trabalhar um pouquinho a mais? Porque se você for até os 59, 60, aí você tem mais tempo para poupar na DF Previcon e seu benefício é maior. Então isso precisa ser considerado também. As idades da aposentadoria hoje, elas ainda estão muito reduzidas face ao que está acontecendo no resto do país aqui no DF, tá bom? Bom, e a DF Previcon? A gente entendeu como funcionam esses regimes e o que é a DF Previcon? Quais são os meus riscos botando meu dinheiro aí? É a mesma coisa do DF, a gente sabe que no caso do regime próprio, ele é uma autarquia, então o DF ele faz parte do orçamento do DF, o DF pode mexer nos recursos dele mediante uma alteração legal, né? A gente já teve isso aqui no DF e teve isso em outros estados. A DF Previcon, isso não acontece, ela é uma instituição de natureza pública, mas ela é de direito
direito privado. Então ela tem completa autonomia no seu patrimônio. Ela tem um CNPJ, um orçamento próprio, ela vive dos seus próprios recursos e ela tem autonomia administrativa, financeira e jurídica. O DF nunca vai poder passar uma lei e mexer nos recursos que estão aqui. Esses recursos são privados. Depois que ele deposita a contribuição dele aqui para você, esse recurso não é mais do GDF. Ele não pode tocar nisso aqui, porque é uma entidade privada. E ela é autogerida. Nós temos um conselho deliberativo e um conselho fiscal que possuem composição paritária. Isso significa que os próprios servidores sentam aqui e fazem a gestão da entidade. Desse conselho deliberativo, 3 são eleitos e 3 são nomeados pelo patrocinador, justamente porque é uma entidade patrocinada por ele, né? Então o GDF nomeia 3 para ele ter governança aqui também, já que ele entra com dinheiro na sua conta corrente. Mais 3 são eleitos. Hoje nós temos um conselho muito profissional, muito competente. 3 desses membros foram eleitos numa eleição direta, amplamente divulgada, e estão aqui fazendo uma excelente gestão, já fizeram alteração no regulamento justamente para tornar as regras mais amigáveis. A gente vai explorar isso um pouquinho, a regra mais vantajosa. Então você faz a gestão dos seus recursos, você vai fiscalizar aqui dentro como acontecem esses investimentos aí no Conselho Fiscal, que também tem 2 membros eleitos. Então não dá para ficar fazendo coisas esquisitas aqui, porque justamente vocês vão fazer isso. E se você migrar, você pode se candidatar. A gente vai ter eleição esse ano para recompor parcialmente o Conselho Deliberativo e Fiscal, e você pode fazer parte dessa gestão. Temos uma diretoria executiva que hoje é composta de 2 diretores, eu sou a diretora-presidente, acumulo com a diretoria de investimentos, e tem um outro diretor, o Daniel, que acumula administração e seguridade, e a gente não acumula remuneração. Nós somos eleitos pelo Conselho Deliberativo para um mandato aí de 3 anos, tá? Que deve terminar agora em 2024. E a próxima diretoria vai ser eleita por esse conselho, que vai ter membros eleitos por vocês, tá bom? Então não é nada nomeado diretamente pelos diretores, pelo patrocinador. Os diretores são eleitos por vocês. E uma vez que você tenha migrado, como vai funcionar o plano, né? Você vai ter lá o IPREV, o seu regime de previdência complementar lá, que você contribui e recebe quando se aposentar, mas aqui na DF Previcom, como vai funcionar isso? Você vai fazer parte de um plano, é uma previdência contratual, você vai aderir a um plano de benefícios que tem um regulamento próprio. Então a gente já sabe que tem adesão automática para os servidores que entraram depois de 1º de março, não é o caso de vocês. Os servidores antigos podem migrar até março de 2022, como eu falei. É um plano de contribuição definida por, ou seja, a sua remuneração vai depender do saldo acumulado, né? Não existe solidariedade entre os participantes. Então, isso é muito importante porque, por exemplo, quando você entra num plano de benefício definido, é aquele em que você define quanto a pessoa vai receber lá na frente e aí você vai calculando quanto ela tem que contribuir. Você tem que fazer uma conta, por exemplo, para os benefícios de pensão. Vai que essa pessoa morre muito cedo, para de contribuir e tem que pagar a pensão. Ela vai ter que tirar dinheiro de algum lugar, vai ter que tirar dinheiro da conta dos outros, né? E aí isso faz com que você às vezes tenha que aumentar as contribuições. Isso não acontece aqui. Aqui a contribuição vai ser sempre definida por você. Você é o governador da sua contribuição. E aí o benefício vai ser calculado com base no seu saldo de conta. Se você quiser contribuir mais até do que esse 8,5, você pode, o seu saldo vai engordar, tá? Isso vale também para os benefícios de risco que a gente chama, que são invalidez e pensão por morte. Eles também estão limitados ao seu saldo de conta. Isso significa que se você tiver, por exemplo, uma invalidez muito cedo no início do plano, o seu saldo vai ser pequeno, o seu benefício de invalidez vai ser pequeno. Mas para solucionar essa questão, existe a seguradora, que a gente contratou aqui por uma licitação, por um processo seletivo público, que é a Tchu Seguros, e a gente vai falar um pouquinho dela depois. Isso faz com que você possa majorar esse benefício e ter uma renda igual ou maior ao que você tinha na ativa, tanto para a pensão que você vai deixar, quanto para o benefício de invalidez, se infelizmente algum benefício de risco for aplicável a você, tá? A contribuição é definida por você, vai de 4,5% a 8% do seu salário de participação, que é tudo que a gente chama que é acima do teto, né? Lembra do meu exemplo de 10 mil? 6.400 é a contribuição por IPREV, e o seu salário de participação é justamente a remanescente, são os 3.500 e alguma coisa. Esse por cima desse valor, você contribui com 4,5% a 8,5%. Esse ano eu estou um pouco mais folgada, eu vou contribuir com 8,5%. Ano que vem eu comprei um apartamento, eu vou diminuir essa alíquota. Você pode mudar essa alíquota uma vez por ano. Isso está mudando, vai ser possível, inclusive, mudar 2 vezes por ano. Eu vou mostrar depois para você essas mudanças no regulamento, que está para sair, está saindo do forno.
em apreciação pela Previc em breve, tá? Além disso, você pode realizar contribuições facultativas, né? O 8,5, o GDF vai entrar com a paridade com você. Mas se você vende um carro, você está sobrando um pouquinho, você quer ter abatimento do imposto de renda, você pode contribuir acima disso, só que aí o GDF não entra com a paridade, né? Se for mais do que 8,5 desses 3.400, no caso do servidor de 10 mil, você pode contribuir a mais, mas o GDF não vai lá emparelhar, tá bom? Quando você se aposentar, como eu falei, você vai receber os seus recursos acumulados aqui, que vão ficar sendo investidos durante todo o tempo em que você permanecer no plano pela nossa equipe aqui de investimentos, rendendo a uma taxa de juros, tá? O prazo de recebimento depende da sua expectativa de vida, mas você pode optar por um prazo diverso, hoje de 180 meses. No novo regulamento, esse prazo vai diminuir para 10 anos, tá? Hoje é 15, vai diminuir para 10 anos. E ele ainda pode receber um belo valor à vista, hoje em 25% do seu saldo, mas isso vai aumentar para um número muito maior, como eu vou pontuar para vocês assim que o novo regulamento for aprovado pela Previc, tá bom? Então tem algumas vantagens. Você se aposentou, você tem um sonho, você quer comprar uma casa na praia, você pode resgatar uma parte à vista e comprar essa casa na praia. Lógico que o seu benefício vai ser recalculado, ele vai ser um pouquinho melhor do que se você não sacasse. Mas você tem a prerrogativa de usar o seu recurso. Você usou, você poupou, você guardou esse dinheiro durante a sua vida toda. Na Previdência Complementar, você que manda nesse recurso. É diferente do regime próprio, né? Se você se aposenta, se você acontece alguma coisa, você não tem muito como mexer naquele recurso. Se você falece, tudo aquilo que você contribuiu não vai virar benefício. Aqui não. Tudo volta para você ou para sua família, porque é como uma poupança que você colocou lá no banco e esse dinheiro é exclusivamente seu e você pode decidir muita coisa sobre o que fazer com ele no momento da sua aposentadoria, tá? Como eu disse, esses dinheiros são investidos aqui pela nossa equipe de investimentos. A gente tem, desde o início do plano, uma rentabilidade acumulada de quase 12%, tá? A gente tem essa tabela aí comparando com alguns indicadores de mercado. A gente está rendendo acima do CDI, que é a taxa básica de juros, né? Hoje a nossa carteira rende 102%, no acumulado, 102% do CDI, que é a aplicação mais livre de risco. Ou seja, a gente tem uma diversificação grande na carteira, aqui nós aplicamos em crédito privado e no próprio CDI, em títulos públicos pré-fixados, títulos públicos vinculados à inflação, em ações do mercado acionário, embora num percentual mais reduzido, fundos estruturados no multimercado e no exterior, que acompanha aí a variação do dólar, então ajuda um pouco a rentabilidade da carteira nos momentos em que o mercado não está tão positivo como a gente está vendo nesses últimos dias, né? A nossa parcela do investimento que não está indo bem na Bolsa Brasileira, porque ela está sofrendo aí por causa da questão da Ômicron, mas a gente tem investimento no exterior que é vinculado ao dólar e isso faz com que a rentabilidade suba. Por isso a gente tem essa rentabilidade muito satisfatória aí, mesmo no momento muito difícil de mercado, quando a gente compara com outras aplicações. O dinheiro está crescendo aqui na DF Previcom, tá bom? E como eu disse, no caso dos benefícios de pensão e invalidez, a gente tem a Tchu Seguros, que é uma seguradora. Como funciona isso? Bom, a seguradora, ela é administrada pela Tchu, que é uma seguradora muito grande no Brasil. Ela tem como acionistas o BTG e a Caixa, que são dois grandes bancos brasileiros. Tem muitos anos, tem 54 anos no mercado brasileiro e mais de 1 milhão de clientes ativos. Oferece preços muito bons, os prêmios são muito bons. Então, como ficaria, por exemplo, no caso de um servidor que ganha 20 mil reais? Vamos supor que ele está aqui com a gente, ele entrou no plano com 35 anos, né? E aos 50 anos ele precisa de um benefício de invalidez ou de morte, porque teve algum desses eventos. Se ele não tivesse aderido à seguradora, ele teria um benefício de 4.906 aos 50 anos, aqui pela DF Previcom, mais os 6.400 do IPREV, daria um benefício aí acima de 10 mil reais, tá? Mas ele optou por segurar um saldo de 500 mil reais pela Tchu Seguros. Nesse caso, o benefício dele, desculpa, eu falei errado aqui, sem seguro, o benefício seria 2.600. Se ele tivesse segurado um saldo de 500 mil pela Tchu Seguro, já passaria para 4.900. Se ele tivesse feito um seguro de 1 milhão, ele já teria um saldo de 7.200, um benefício mensal de 7.200, mais os 6.400 do IPREV, que dá uma renda muito boa para ele, tá? E os preços dos seguros, o que vai ser descontado todo mês para pagar esse prêmio, eles estão aqui. Para o servidor de 35 anos, é R$115 por mês para ele segurar um capital de 500 mil. A gente tem um simulador do seguro também e pode ajudar você a fazer essa simulação, caso você esteja interessado em migrar, mas esteja preocupado
preocupado com essa questão. Eu tenho filhos, sou viúvo, como fica se me acontecer alguma coisa? Não se preocupe, apesar de ser uma previdência capitalizada, que depende do seu saldo de conta e a gente não controla quando esses eventos acontecem, o seguro está aqui para garantir justamente que a sua família não fique desprotegida no momento em que a vida possa dar aí algum obstáculo para você. Então você consegue ter um benefício e algumas vezes, dependendo do capital que você segurar, você pode segurar até 2 milhões por mês, você pode ter uma renda até maior do que você tinha na ativa, tá bom? Então vamos falar aqui sobre as outras vantagens. Como a gente falou, é um regime capitalizado e tem algumas vantagens, entre elas tributárias e do própria maneira como o regime funciona. Vamos ver aqui como funciona, quais são as vantagens, tanto da Previdência Complementar comparada com o regime antigo, como o fato de você aderir para a ADF Previcom, caso você decida migrar, e não aderir a uma Previdência aberta. Primeiro, caso você decida migrar, e você pensa assim, mas aí eu não sei se eu entro na ADF Previcom ou se eu fico sem ela. Bom, no caso você decida limitar o seu benefício pelo IPREV a 6.400 e o seu salário acima disso, é sempre mais vantajoso migrar, aderir à ADF Previcom. Por quê? Porque só aqui o GDF te dá um patrocínio, ele contribui com a mesma quantidade que você contribuir. Então isso já te dá uma rentabilidade, é como se você fizesse um investimento que rendesse 100% no dia que você investiu. Você pega R$50, põe na poupança, nesse mesmo dia ele vira 100. Por quê? Porque o GDF vai lá e vai completar para você. Isso, ao longo do tempo, no regime capitalizado em que isso incide juros, isso tem um potencial de aumentar o seu saldo e, portanto, o seu benefício imenso. E a gente vai mostrar isso aqui nesse gráfico aqui. A gente tem dois casos. Aqui nesse gráfico de cima, a gente tem o servidor que migrou e um deles, essa linha mais escura de cima, aderiu à ADF Previcom com patrocínio e o outro não aderiu à ADF Previcom. Quando eles se passarem aí esse prazo de 35 anos, supondo que esses investimentos deram 3% ao ano, esse servidor com salário de 10 mil, ele vai ter um saldo acumulado de 1.162.000 no caso da ADF Previcom, rendendo aqui a 3%. No caso de ele não aderir, ele vai ter um saldo de apenas 581. Isso vai gerar um benefício bem menor. Ele vai ter mais que o dobro da reserva, só pelo fato de ele ter aderido aqui à ADF Previcom. Mas supondo, eu dizer assim, olha, mas eu não sei como vocês vão investir esse dinheiro, vai que vocês são muito conservadores, eu sou um ótimo investidor, eu gosto eu mesmo de investir. Então, eu vou pegar esse dinheiro que sobra e vou investir sozinho no mercado financeiro. Mesmo que você seja muito bom, pelo fato de você não ter o patrocínio, a gente simulou aqui do lado um servidor que, o nosso caso continua aqui de 3% ao ano, e um servidor que não tem o patrocínio e conseguiu aí no mercado financeiro uma rentabilidade de 6% ao ano acima da inflação, que é muita coisa, a gente sabe que é muito difícil, que poucas pessoas conseguem isso, mesmo assim ele ainda fica com saldo acumulado menor. É a força do patrocínio, é o fato de que todos os meses o GDF vai depositar um valor grande aqui na sua conta, tá? Uma outra vantagem, e aí não é entre a ADF Previcom e a Previdência Aberta, porque isso se aplica a todas as previdências, é a tributação. Todo mundo sabe, conhece o imposto de renda, porque vocês que são servidores têm esse desconto no contra-cheque todo mês de IR aí, né? É a tabela progressiva, essa aqui da direita. Então, conforme a sua renda, você tem uma alíquota de IR, que é uma escadinha, que para todas essas rendas que você tem acima de 4.600 é 27,5%. Apenas para a Previdência Complementar, apenas para o seu benefício da ADF Previcom, você tem a opção de escolher a tributação regressiva. Você não pode fazer isso lá para o IPREV, você não pode fazer isso para o seu salário da ativa. Só para a Previdência Complementar. Isso foi um incentivo que o governo brasileiro deu justamente para que as pessoas poupassem mais. Então, que é uma previdência capitalizada. Você pode optar pela tributação regressiva para o seu benefício da ADF Previcom. A regressiva, ela é baseada no seu tempo de permanência do recurso aqui aplicado. Quanto mais tempo o recurso fica, menor é a alíquota na hora que você for receber. Essas alíquotas se referem apenas ao momento de recebimento de benefício, já que a contribuição é isenta, tá? A contribuição, enquanto você está trabalhando, não tem IR nenhum. Mas quando você vai receber, toda a renda é tributada, né? No caso do benefício da ADF Previcom, se você optar pela tributação regressiva e os recursos, por exemplo, que passarem mais de 10 anos aplicados aqui, o que em Previdência você facilmente chega a esse tempo, a alíquota chega a 10%. Então, é bem menor do que os 27,5%. Porque
tudo que você receber acima do 4.600 já vai ser 27,5 lá pelo IPREV. Mas aqui você pode fazer, então você chegasse a uma alíquota de 10%. Isso significa uma renda líquida muito maior do que um servidor que tem o mesmo salário bruto e esteja na tributação progressiva, seja porque ele não migrou ou porque ele não fez essa opção ao migrar. Ele pode ter uma renda líquida muito menor se ele optar pela tributação regressiva, aderindo à DF Previcon, tá? E tudo que você contribui, aí tem um momento, a gente falou do momento de recebimento do benefício, mas existe um benefício tributário também no momento que você contribui. Por quê? Como eu disse, todas as contribuições são isentas de IR, né? E tudo que você contribui para a Previdência Complementar, ela você abate da sua base tributável todos os anos para pagar menos imposto no ano seguinte. Então, tudo que é o 8,5, que é descontado no seu contra-cheque, já vai ser abatido da sua base tributável todos os meses no seu contra-cheque. Mas você pode fazer contribuições facultativas de até 12% da sua renda bruta. Isso significa que, somado aos 8,5, que já é a sua patronal, já tem equivalência patronal, aos 12%, até 20,5% da sua renda bruta pode ser abatida da sua base tributável. Isso é menos imposto de renda no ano seguinte. Nós tivemos esse ano muita contribuição facultativa aqui de servidores que fizeram a conta e falaram assim, olha, se eu não contribuir para a Previdência Complementar, eu vou pagar mais imposto no ano que vem. Faz uma facultativa aqui, engorda o saldo de conta, vai ter um benefício maior na aposentadoria e vai chegar a uma alíquota de 10% em vez de pagar 27,5% no ano seguinte. Ele difere isso por 10 anos e paga 10% só de alíquota. Então, existe uma questão de gestão tributária aí que você pode fazer usando a DF Previcon e a sua conta aqui, tá? Além disso, como você sabe, toda a Previdência ela é financiada de alguma maneira, né? A DF Previcon ela vive dos seus próprios recursos. Se a gente for comparar, gente, com a Previdência aberta, por não ter fins lucrativos, a DF Previcon não acumula, não distribui dividendos para os seus diretores, não acumula saldo administrativo, ela pode cobrar menos de taxa de administração. Uma Previdência Complementar, você já deve saber, alguém já deve ter te ligado no telemarketing para fazer propaganda de VGBL ou PGBL, ela costuma cobrar taxa de administração. A DF Previcon ela não cobra taxa de administração, ela cobra taxa de carregamento. Qual é a diferença? A taxa de administração ela é cobrada sobre o seu saldo todos os anos. É um valor que normalmente, percentualmente, ele é menor, mas ele incide sobre tudo que você poupou todos os anos, inclusive sobre o que o dinheiro rendeu. A taxa de carregamento, a cobrança dela é diferente, é só na hora da que você contribui. Uma parte da sua contribuição tem um desconto que vai justamente para financiar a administração da sua gestora de previdência, no nosso caso a DF Previcon. Ela é percentualmente menor, mas ela só incide sobre aquela parcela uma vez. O dinheiro entra e os recursos vão ficar aqui aplicados durante 30 anos, sem nada mais ser cobrado daquele recurso que entrou todos os meses, só na hora que ele entra. Então a rentabilidade, por exemplo, não sofre qualquer tipo de cobrança, o dinheiro está rendendo e nada mais é mexido. Vamos mostrar como isso funciona em termos numéricos? Os PGBLs aí da praça, eles costumam cobrar uma taxa de administração de 2%. A DF Previcon não cobra taxa de administração, cobra uma taxa de carregamento de 7%. Para um servidor que tem um salário de participação, aquilo que ele recebe acima do teto, de 10 mil, tá? O plano está rendendo 3%, ele contribui por um período de 35 anos até se aposentar, ao final do tempo, se ele tivesse pagado aqui para a DF Previcon 7% ao mês, ele tem um saldo de 1.162.000. Se ele entrar no PGBL, mesmo considerando que ele tenha aplique em dobro, ou seja, pega a contribuição do GDF e ponha lá na conta dele, só pelo fato de ser uma taxa de administração e não de carregamento, mesmo com um número menor, o saldo dele é bem menor, aqui R$800 mil. Então, isso na hora de transformar em benefício, no caso da DF Previcon, ele tem um benefício de 5.800, além do teto do INSS, e lá, no caso do PGBL, 4.000. Porque a taxa de carregamento ela é muito punitiva, ela pesa muito. Todos os anos ela é cobrada, né? Então a taxa de carregamento ao longo do tempo, ele vai diluindo e vai aumentando o seu saldo, porque vai deixando de pesar tanto. O dinheiro que você tem guardado lá e está livre de taxa, ele vai crescendo. E no segundo caso, não. O dinheiro é enorme, então a taxa que você paga também começa a ficar grandona, 2% em cima do saldo, tá? Então isso é algo para você pensar. Uma outra coisa, como eu disse, o recurso é seu. Lembra que eu disse, olha, você pode fazer várias coisas com o seu dinheiro quando se aposentar, inclusive sair do GDF. Tá? Quando você
está só no regime próprio e você quer mudar de carreira, sair do GDF, você sabe que isso não leva a nada, né? Se você entrar, fizer um concurso para a União, você vai começar na FUNPRESP lá a poupar do zero. Se você for ser empreendedor, né, abrir uma loja, alguma coisa assim, você também, tudo que você contribuiu para o GDF vai ficar aqui, porque é um regime de repartição. Esse dinheiro não é seu, ele foi gasto para pagar o contrato que você fez com o GDF quando você entrou no regime antigo. É o seguinte: eu vou contribuir para a Previdência para pagar quem já está aposentado. Quando eu me aposentar, alguém vai pagar para mim que está trabalhando. Mas você saiu do trabalho, então você não tem mais direito àquilo que você contribuiu. Na DF Previcon, não, esse dinheiro você carrega, tá? Esse dinheiro vai te acompanhar o resto da vida. Você pode optar ou pelo autopatrocínio, nós temos servidores que fazem isso, eles estão licenciados, eu continuo contribuindo sozinho aqui, porque eu gosto da DF Previcon. Você pode parar de contribuir, optar pelo benefício proporcional diferido. Olha, eu não quero mais contribuir, mas também não quero retirar esse dinheiro. Eu vou deixar aí, no dia que eu tiver idade para me aposentar, Regina, eu venho aqui buscar o meu cheque do dinheiro que eu deixei aí guardado desses anos que eu contribuí. Fica guardado aqui, nós vamos administrar, ele vai continuar crescendo, rendendo juros e tudo isso. Você pode fazer uma portabilidade se você fizer um concurso para outro ente da federação, você leva isso, já engorda o seu saldo lá. Nós estamos recebendo muitas portabilidades de servidores que passaram em concursos do DF recentemente, trouxeram da FUNPRESP, então eles estavam lá no regime, já era de previdência complementar. Se eles não tivessem no regime complementar lá, eles iam chegar aqui e iam começar do zero na DF Previcon. Mas não, eles já trouxeram um saldo grande de 50, 60 mil reais aí, que já ajuda a engordar a previdência dele aqui. E o mesmo vai acontecer com o servidor do GDF no dia que ele sair do GDF e for para uma previdência privada ou fazer um outro concurso público. E pode resgatar também. O resgate, você resgata tudo que você contribuiu e uma parcela daquilo que o GDF contribuiu. O resgate é o único que tem um desconto, porque justamente como é uma previdência, não é só um banco aqui, e o GDF está te patrocinando, ele tem interesse que você fique mais tempo poupando esse dinheiro. Então, ao resgatar, optar pelo resgate, falar assim, olha, eu não quero mais saber, eu quero levar o que eu contribuí, você leva sim uma parte do GDF, dependendo do tempo que você está de contribuição. Mas existe, então, um desconto sobre isso, tá? As regras estão no regulamento, é só consultar ou ligar aqui pra gente, e essas regras estão mudando, inclusive o resgate, ele vai passar a levar mais do GDF, assim que esse regulamento for aprovado, tá? Outras vantagens que não são meramente financeiras são essas, não tem déficit, portanto, ninguém nunca vai chegar e dizer assim, olha, sua alíquota mudou, foi de 11 para 14, foi de 8,5 para 15, não te interessa, é porque você está com 10, isso não vai acontecer. Quem define é você, tá? O participante tem mais governança na gestão, ele pode sentar aqui e fazer a gestão da previdência dele. Nos casos em que não tem pensão, você não tem um pensionista, não é casado, não tem filho e vem a falecer, esse dinheiro vai para os seus herdeiros civis como qualquer recurso que você poupou, né? E venha deixar para os membros da sua família, mãe, irmãos, esse tipo de coisa, tá? Os recursos ficam em contas individuais, não é aquele fundão que você não sabe onde o dinheiro está, você acompanha exatamente como você acompanha num banco. A gente tem uma área do participante no nosso site, você tem um login, senha, só você tem acesso e você acompanha se o GDF depositou direitinho, quanto rendeu, quanto você botou, a sua portabilidade, como é que tá, vai estar tudo lá. E também um aplicativo mobile, tá? Isso você pode ver pelo seu celular também, tudo que acontece aqui na DF Previcon. Como eu disse, o regulamento, ele está mudando, ele foi aprovado em agosto pelo Conselho Deliberativo, está em fase final de apreciação pela Previ, que vai valer para todo mundo. Então, são mudanças que trazem mais flexibilidade. Por exemplo, as contribuições facultativas, que eu falei, que você pode dar acima do que o GDF faz, você pode resgatá-las a qualquer momento, não precisa esperar se aposentar, quando o regulamento mudar. Tá? Então, o seu resgate, se você, por exemplo, sair do GDF e optar pelo resgate, você vai poder resgatar uma parte maior do que o GDF contribuiu. O seu tempo de aposentadoria, de recebimento, pode ser menor. Né? O saldo que você pode resgatar à vista no momento da aposentadoria também vai aumentar. Você vai ter mais dinheiro para realizar seu sonho. Então, nós temos uma área especial no site, se vocês entrarem, que vai dar todos os destaques de tudo que mudou e tudo que vai mudar, e não tenha dúvidas, vai mudar para muito melhor, para o seu plano ficar mais flexível, mais parecido com o PGBL, o recurso é seu, você que vai governá-lo, tá? Bom, e na prática como fica? Se você é um servidor do GDF que pretende aderir ou migrar, você precisa abrir um processo no SEI e aí fazer esses formulários que estão aí. Eu vou mandar essa apresentação para o pessoal aí da administração regional para vocês verem a trilha, o caminho, mas enfim, você tem que fazer um termo de opção para migrar de regime e um requerimento para se inscrever. Como eu disse, migração e adesão são duas decisões separadas, embora muitas vezes, a maioria massiva,
das vezes elas venham juntas. Então você faz a opção para migrar de regime, ou seja, estou dizendo para o GDF que pelo IPREV eu só contribuo e recebo 6.400 a partir de agora. E segundo, eu quero contribuir para a DF Previcon, tudo no meu salário que exceder isso em 8,5%. Aí você faz o requerimento de inscrição e tem alguns formulários adicionais que são requerimentos aí da Previc. E tá tudo explicadinho no CEI e a gente pode te explicar também, tá bom? Bom, aí tá o nosso endereço do nosso site, tá? Para vocês acompanharem, olharem as novidades que tem lá, inclusive essa parte nova do regulamento, tirarem dúvidas, olharem o simulador. Temos uma parte especial sobre a seguradora que explica direitinho, tem muito conteúdo. Temos uma área de educação financeira em que a gente tem vídeos e tutoriais, tem um tutorial sobre imposto de renda, que a gente sabe que é um assunto um pouquinho mais complexo. E a gente tem as nossas redes sociais aí, em que a gente posta muito conteúdo, os nossos canais de atendimento, nosso telefone, nosso e-mail, a gente é muito rápido aqui para responder. E então fiquem à vontade para tirar dúvidas, entrar em contato conosco, marcar uma visita, seja virtual, seja presencial, para bater um papo aqui com a gente, tá bom? Queria agradecer a vocês pela atenção aí, nesse momento tão delicado que a gente vem vivendo, de pandemia e tudo isso, ficarem aqui comigo nessa apresentação virtual. Essa apresentação vai ficar gravada, depois vocês podem consultá-la, tá? No nosso site, no site da DF Previcon, no nosso canal do YouTube. Sugiro a vocês que nos sigam lá, porque a gente sempre está soltando muito conteúdo. E um ótimo dia para vocês, estamos aqui à disposição e entre em contato com a gente. Eu não sei se tem alguma pergunta no canal do YouTube, não tem, então a gente pode encerrar por aqui. Qualquer coisa, vocês mandem essas perguntas depois. Muito obrigado aí aos servidores da Administração Regional da Ceilândia, um abraço e um ótimo dia para vocês. Até logo!